E aí, meus amigos, como vocês estão? Sou o pastor Vitor Enes e esse aqui é o P2 Podcast. Seja bem-vindo, a gente está muito feliz porque você voltou aqui. Você que está aqui a primeira vez, já se inscreve aí, deixa seu like, coloca um comentário aí. Tem dois lugares para você colocar comentário para gerar engajamento. No chat aí agora, que, né? Vamos lá no chat. E também nos comentários também. Deixa Deus te usar mesmo, né? Comenta aí, faz o que você puder fazer aí, é de graça, né? Se não quiser também, tá de boa, né? Bota na televisão, chama a tia, chama a mãe, chama todo mundo. Compartilha com todo mundo também. É isso. Tamo felizes, né? Mais um episódio. E hoje a gente tá aqui com a Dessa Cordeiro. Vamos lá, aplaudir. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Você tá bem, Dessa? Fala com a gente, tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá animada pra essa noite? Tô animada. Honrada, né, gente, aqui? Que isso. Coisa boa. Coisa boa, mano. Tim, a gente não tem patrocinador ainda, né? Ainda não. Ainda não, mas se você quiser... O primeiro. Mas aí eu vou falar pro Tim pra falar sobre as nossas redes sociais e essas coisas todas. Isso aí. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse episódio, mas seja bem-vindo ao P2 Podcast. Meu nome é Pastor Matheus Diniz, mas meus amigos me chamam só de Tim, então eu quero ter essa proximidade com você. Você pode me chamar de Tim, Pastor Tim, enfim. Siga a gente aqui nessa plataforma que você está nos assistindo, seja no Spotify ou no YouTube, se você está nos ouvindo ou nos assistindo aqui. Siga a gente que toda quinta-feira sai episódio novo e você é nosso convidado de honra. Se você ainda não está seguindo a gente no Instagram, é @p2.podcast. Lá também vai ter cortes, conteúdo extra e você precisa estar lá também. Não fique em pecado. Vai lá, segue aqui também, tá bom? Diz a lei que diz a lenda, né? Que quem não tá seguindo tá em pecado. É verdade. Já diz Heresias 2:3. Então não cometa esse erro. E hoje a nossa convidada, Andressa, ou como todos conhecem, Dessa Cordeiro. Uma honra ter você nessa mesa. Né? A mesa tá até mais brilhante por sua causa. É verdade. Tá? Não sei se você percebeu. Nos episódios anteriores ela tava um pouco menos brilhante e agora por causa da Dessa ela tá brilhante. E eu queria começar perguntando como que foi o seu processo de conversão, como que você conheceu Jesus. Sim. Como foi algo transcendental, você viu anjo ou não viu? Conta pra gente aqui, abre seu coração. Eu vi cerca de uns 79 anjos, assim, tô brincando. Você conseguiu contar, olha que contei assim foi na forte. época. Tô brincando. Mas o meu processo acho que foi um pouco diferente, né? Eu cresci na igreja, na verdade desde os meus 6, 7 anos por aí. Eu cresci na igreja, mas eu não conhecia Jesus de fato. Eu conhecia o Jesus que a galera me apresentou na igreja, né? Então, tudo que eu sabia sobre o Senhor era o que eu ouvia nas pregações dos cultos. Até que, na escola, eu conheci Jesus. Que é bem contraditório, né? Sim. Mas eu conheci Jesus na escola. Eu lembro que foi no meu ensino médio, eu conheci um grupo de pessoas que se reuniam nos intervalos da escola pra estudar a Bíblia, pra ficar adorando. Tinha uma galera que levava violão. E aí, eu nunca fui tímida, né, na minha vida. E aí eu cheguei, puxei assunto, comecei a conversar. Comecei a participar e eles me mostraram um Jesus muito diferente do que eu conhecia. Um Jesus que eu podia ter contato, um Jesus que eu podia conversar, um Jesus que eu podia me relacionar. E aí, desde esse período, eu lembro que eu saía da escola e eu ia direto pra casa, me trancava no quarto e ficava com Jesus. Até o dia seguinte, eu voltava pra escola. Eu queria passar o dia inteiro na escola com esses amigos. Voltava pra casa. Isso aí você tinha qual idade, meu Deus? Eu acho que uns 14, 15 por aí. Legal. Sim, e tipo assim, as tuas raízes, né? Tipo, você cresceu na igreja. Qual igreja? Fala pra gente. Gente, como é que era o seu contexto, assim, tipo, antes de você conhecer Jesus de fato? Eu era do contexto da Ableia, né? Uhum. Na verdade, a minha família, minha mãe e os meus irmãos, a gente fazia parte de uma igreja católica, né? Uhum. Mas não éramos católicos de fato. É porque a minha família sempre foi muito carente em relação a finanças. E essa igreja, ela meio que supria a gente financeiramente, né? Então, nos nossos aniversários, eles sempre davam presente, davam assistência com cesta básica, e a gente frequentava essa igreja por conta disso. Mero interesse, né, benefício. Gente? Hoje a gente se arrepende, tá bom? Deus perdoa o tempo. A gente não fala com orgulho. Mas minha mãe sempre passou muitas necessidades, então ela frequentava essa igreja e levava a gente. Aí, eu já bem pequena, com 6 anos, ela conheceu essa igreja
que ela faz parte até hoje, que é a Assembleia. Tem um pezinho na bleia. Cara de assembleano mesmo. Tem um cara de assembleano. E aí o meu contexto foi esse. Sim. O contexto onde ver manifestações espirituais dentro da igreja era algo comum. Eu cresci num ambiente de que ver cegos enxergando, paralítico andando era algo normal. Todo culto de domingo tinha, sabe? Era algo comum. Então eu cresci dentro desse ambiente aí. Que é algo maneiro de se falar, né? Tipo, essas igrejas mais tradicionais, Assembleias de Deus mais tradicionais viviam muito isso no passado. Eu tava conversando com uma irmã esses dias, que ela até hoje é daquela Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. E ela fala que antigamente, na época que ela era jovem, ela via tanta coisa incrível, assim, questão de sinais, milagres e tudo mais. Enfim, mas vamos pro que interessa. Assim, você falou um pouco de como você conheceu Jesus na escola, aquela parada toda. Mas, assim, em que momento da sua vida você entendeu a sua vocação missional, tá ligado? Tipo, em que momento, como foi, assim, essa história, essa parte da sua história, né, Jesus te convidando ao campo missionário? Eu acho que foi dentro desse processo aí ainda, porque quando eu comecei a conhecer Jesus de fato, me relacionar com ele, e como eu disse, né, eu fazia essa transição de escola a casa, trancava a porta do quarto, escola a casa, trancava a porta do quarto. Essa era a minha vida, literalmente. Sim. Eu não fazia mais nada. Durante muito tempo eu só fazia isso, na minha adolescência. E aí o Senhor começou a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas. Como eu falei, a minha família sempre foi muito carente, né, financeiramente. Sim. Então a gente passou por muitas coisas. Então eu vi, dentro do ambiente que eu vivia, das pessoas que conviviam com a gente também, muita revolta. Revolta da pobreza, revolta da criminalidade. E aí, quando o Senhor me alcançou de fato e Ele transformou a minha vida, o que acontecia dentro da minha cabeça era: como as pessoas não vivem isso ainda? Não, as pessoas precisam viver isso. A minha mãe precisa ter uma revelação do Senhor, os meus irmãos precisam ter uma revelação do Senhor. E aí eu comecei esse processo dentro da minha casa, em que eu vi a minha família como o meu primeiro campo missionário. Eu nunca ouvi um ex que te digo assim, sabe? Irmã Andressa, você será, sabe? Mesmo crescendo nesse contexto da Assembleia. Mas nunca ouvi. Raro, então. E, era sempre, não. Na Assembleia, pelo menos que eu fazia parte, era sempre: você vai gravar um CD, sabe? Essa época, teve essa época. Era do CD, gente. Era a época do CD. Tá certo. E aí... Tamo aí esperando CD até hoje. Tamo aí, gente. Vai dar certo. Vai que acontece, não sei, né? Tá no processo, tá no processo. Mas aí eu comecei a ter essa revelação do Senhor e eu queria que todo mundo tivesse uma revelação do Senhor também, né? O Senhor, ele foi muito pontual e muito intencional em curar as minhas dores, as minhas feridas. Então, todo mundo que eu via, principalmente a minha família, que tinham passado por coisas parecidas que eu pensava que, e até hoje, né, penso, que essas pessoas, elas careciam do Senhor. Elas precisavam, de fato, do Senhor. Sim. E aí eu comecei a tratar a minha casa como o meu primeiro campo ali. Não era literal, não era diretamente, não era talvez nem consciente, mas eu tratava como se fosse meu campo. E eu até brinco que eu conhecia todas as igrejas da minha cidade, porque todas as campanhas de família que tinha na igreja da minha cidade eu ia. Campanha da família na igreja tal, tava eu lá, 7 dias. Aí voltava. Caraca, muito bom. Tudo que falavam pra mim, não, se você fizer isso, dá jeito. Eu fazia. Tudo, jejum, oração, vai na campanha, volta, faz no seu... Tudo, gente, tudo. E nada mudava. Eu ficava em crise existencial. E como uma boa adolescente, bem intensa, como qualquer outro adolescente, né? Eu era muito barganheira. Então eu achava, na minha maturidade ainda de adolescência, que... se eu fizesse algo, o Senhor me devolveria o que eu queria. Sim. Eu estou fazendo algo por ele, ele vai mudar a minha família. Sim. Era como se fosse um jogo de troca, né? Tadinha. Sabe de nada. Sabe de nada, né? Mas era dessa forma que eu tratava. Então, durante muito tempo, eu fiz, entre aspas, né, muitas coisas em prol da minha família, esperando essa reconstrução, essa restauração. E eu nunca via acontecendo. Até que eu percebi, né, que isso foi muito bom pra mim também, ter notado isso cedo, que os meus atos, as obras das minhas mãos, eles não trariam uma mudança, porque não era o meu esforço que faria, mas assim o Senhor. E aí voltei pra esse lugar de novo, de então as pessoas precisam ter uma revelação do Senhor. As pessoas não precisam ter uma revelação da Dessa que foi transformada pelo Senhor, né? Como hoje acontece, não, mas fala um pouquinho dessa história, não, mas o que o Senhor fez na sua vida? Tá, mas gente... o que Jesus viveu, sabe? O testemunho de Jesus. Então eu comecei a tentar transparecer isso pra minha família. E aos poucos o Senhor foi trazendo, né? Essa luz pra dentro da minha casa em si. Sim.
Sim, tipo assim, acho que é uma ênfase, né, da missão que você vive hoje, né, é a luta contra a violência sexual. Sim. Né? Eu sei que é um tema que, eu até falo pra gente, a gente conversando em bastidores, a gente sempre fala que é um tema que, cara, a gente não vê ninguém falando. Sim. Principalmente abordando uma temática de uma perspectiva bíblica. Não, sinceramente, eu estudei na faculdade, eu já vi coisas parecidas com isso, mas nunca a partir de uma perspectiva bíblica, né? Sempre com uma ênfase jornalística, né? Estatística, até de curiosidade, inclusive, né? Mas nunca a partir de uma cosmovisão bíblica. E aí, eu acho que essa pergunta é onde gira um pouco essa mesa da gente hoje, que é, tipo assim, em que momento da missão, tá ligado? Você entendeu que a ênfase do seu ministério, né? Do seu serviço à igreja, ou serviço ao corpo de Cristo, seria, né, a luta, né? O combate contra a violência sexual. Então, eu queria muito ter respostas práticas, sabe? Aquelas frases. Tipo mas assim, eu não consigo ligado? ter. Uma historinha. Sabe? Foi nesse momento que aconteceu, mas... na verdade, eu percebi que a minha vida estava caminhando para esse lugar. Sim. Foi muito natural, fluiu, sabe? Eu comecei estudando sobre o assunto, porque eu já tinha passado por alguns casos de abuso, conhecia pessoas que tinham passado também. Comecei a estudar, vi que não tinha muita coisa na época, então não tinha nada. Gente, não tinha nada na internet. Eram dias e dias pedindo revelação do Senhor sobre algo que eu nem mesmo conhecia. Então, foi um processo muito tenso. Hoje em dia tem mais pessoas na internet falando sobre isso, a gente tem alguns artigos, a gente tem dados. Pouquíssimos dados, mas temos. Se você for procurar, tipo, no IBGE, o último dado que tem é, sei lá, 2016, 2017. Porque não é um assunto hoje muito estudado, né? E a maioria das estatísticas que tem são estatísticas copiadas do ano anterior. Sim. Nunca é uma nova busca. E aí, eu percebi que minha vida estava inclinando para esse lugar, que Deus estava me levando para esse caminho. Quando eu percebi, quando eu tive esse discernimento, minha vida está caminhando para esse lugar. Aí eu dei uma resposta prática pro Senhor. Falei, então tá. Então, vamos mover intencionalmente para isso. Quando eu já tinha percebido que eu já estava andando nesse lugar, as pessoas já me procuravam para conversar sobre o assunto. E aí eu percebi, não, calma, algo está acontecendo. E aí eu entendi e dei uma resposta prática mesmo. Então, eu vou dedicar minha vida intencionalmente para isso. Já que essa é minha participação, né, em parte, né, no reino de Deus, eu vou ser intencional. E aí eu comecei a me dedicar intencionalmente para isso. Eu comecei a estudar, vai fazer 6 anos isso. Eu comecei a estudar mais intencionalmente, eu comecei a me mover mais em relação a isso. Enfim, acho que foi isso. Isso você já estava atuando em missões? Você já tinha feito escola de missões? Ou isso caminhou para depois você fazer? Eu não atuava em missões em si. Eu tinha feito uma escola de missões num período, e aí essa escola acontecia 2 vezes ao ano. Aí eu fiz no começo do ano, e no meio do ano eles abriram inscrições para a escola de novo e convidaram algumas pessoas para trabalhar. Eu fui algumas das pessoas que foram convidadas, né? E dentro dessa escola, quando eu fui para servir, eu não sei se vocês conhecem, provavelmente a galera deve conhecer a Lívia. A Lívia Bember, ela montou um cronograma de um dia dentro da escola só para as meninas, só para as mulheres da escola. E aí ela separou, acho que foram 5 temas diferentes, e um dos temas foi abuso sexual. Ela me chamou para falar um pouco sobre. Cada pessoa ali teve alguns minutos para dar meio que uma ministração, uma palestra, e foi a primeira vez que eu falei abertamente para muitas pessoas. Eu lembro que tinham mais de 100 pessoas, assim, sobre o assunto, mas acho que foi a primeira vez. E acho que também foi meio que uma abertura, que depois dali, aí tudo caminhou, né? Aí eu comecei a servir mais lugares, os convites começaram a chegar, me davam mais aberturas também nas mesas para falar sobre o assunto, e enfim. Acho que é isso. Começou aí? Começou aí. Certo. Mas aí, tipo, é porque eu gosto de detalhe, né? É tipo assim, mano, vamos lá. Mas assim, é porque normalmente, quando a gente, eu falo por mim mesmo, né? Quando eu comecei a Revival, Deus, ele colocou no meu coração, na verdade, ele trouxe a minha visão uma necessidade, tá ligado? Tipo, eu via na cidade, eu falo muito, tá ligado, né? Muito. Tá ligado? Eu vi uma necessidade, né, de uma igreja reta em São João.
E aí, principalmente algo relacionado a avivamento e tal, era o que eu estava orando na época, e Deus me trouxe essa necessidade de uma igreja que viveria de fato o evangelho genuíno e tal, aquele negócio todo. E aí, a partir dessa necessidade, Deus começou a me dar visões, né? Então, tipo, nessa época, quando você meio que se ligou para poder caminhar para esse lugar de tratar desse assunto, existia na sua visão essa necessidade, essa revelação de uma necessidade, tipo assim, cara, é necessário que alguém se levante para falar sobre isso no Brasil. Tá ligado? Entendeu o que quer dizer? Sim. Mas existia essa necessidade ou você foi vendo isso depois com o tempo? Eu acho que eu fui vendo depois, porque eu era muito nova. Uhum. Então não era, como eu disse, não era algo muito consciente. Mas eu sempre gostei muito de pensar justiça, pensar Brasil, pensar problemas e soluções. Então sempre foi algo que ocupou a minha mente, né? Talvez, em parte, por ter crescido num ambiente um pouco caótico, né? Em relação à estrutura. Pode crer. Enfim, cidade. E eu sempre gostei muito de pensar justiça. Essa sempre foi algo que, sei lá, motivou o meu coração, né? E aí eu percebi também a necessidade durante as minhas pesquisas, quando eu vi que não tinha ninguém, quando eu vi que as pessoas se esquivavam ou só esqueciam o problema para seguir a vida, o famoso superei porque não me lembro mais, sendo que é impossível não se lembrar mais de algo que você passou. É possível você lembrar e não sentir dor, né? Então eu vi que existia também eu acho que um pensamento de cura muito místico da parte das pessoas a respeito desse assunto, principalmente pessoas cristãs, né? O Senhor vai vir, Ele vai me curar do meu trauma, nunca mais eu vou lembrar. Libertação. Exato. Tira e joga fora. Isso. Deus vai me transformar numa pessoa que nunca passou por isso. Sim, o que não existe, né? O Senhor, Ele tem poder para curar. Eu acredito na cura, sim, totalmente. Mas eu não consigo acreditar que Deus, Ele transforme alguém em uma pessoa que nunca passou por algo que ela já passou. Sim. Até porque Deus, Ele não desperdiça nada. Então, Ele pode usar aquilo exatamente para algo bom. Então, um exemplo. Eu me cortei e aí, se eu orar e pedir para Deus fechar minha ferida, Ele tem poder para fechar a ferida. Sim. Eu não duvido que Ele tenha. Mas isso significa que eu não me cortei antes? Não, eu me cortei, tá tudo bem, né? E eu converso muito isso com as alunas da mentoria, né? Da mentoria que eu faço. Porque geralmente as meninas que chegam, as mulheres que chegam, elas sempre chegam com o pensamento de que eu vou fazer essa mentoria durante esses 3 meses e eu vou saber que eu vou estar curada. E aí na primeira aula todo mundo já fica em crise. Porque percebe que para ser curado de fato, é necessário passar por um processo que é gradual. Você vai ter que dar passos ali sempre. E um exemplo que eu acho até bobo, que eu sempre dou, é de que se você desce uma escada correndo e ela tá molhada, você quebra a perna e você ora pra Deus curar, Ele te cura, sua perna volta pro lugar. Mas se no dia seguinte aquela escada estiver molhada de novo e você desce correndo de novo, você quebra a perna, significa que Deus não te curou ontem? Não. Significa que Ele te curou, só que você foi negligente com a cura que Ele te deu. Vamos lá. E eu comecei a tentar inserir isso dentro das aulas em si, né? E as meninas começaram a caminhar pra esse lugar de que, tudo bem, o Senhor vai me curar, mas eu tenho coisas que eu vou precisar lidar pro resto da minha vida. Porque faz parte da minha vida terrena, do meu corpo que ainda não foi glorificado. Então, se eu tenho, sei lá, uma raiz de rejeição que foi fruto do meu trauma de violência sexual, eu vou precisar me policiar. Sim. Não é porque o Senhor me curou do meu trauma que eu vou viver tranquilamente, eu nunca mais vou cair em nada, eu nunca mais vou ser uma mulher dramática, porque geralmente é uma das sequelas que desencadeiam, né? Geralmente as pessoas desencadeiam problemas com mentira. Então são coisas que a gente sempre vai precisar se policiar também. Então o fato de Deus curar não significa que a gente pode ser negligente com a cura que a gente recebeu. Né? Então eu percebi que existia esse problema em relação ao pensar cura. A visão sobre a cura em si. Né? Não só sobre essa questão espiritual, mas a questão toda de um processo terapêutico que as pessoas geralmente não queriam passar, porque geralmente tem que mexer em coisas que você não quer mexer, porque você revive o trauma de novo, então é melhor esquecer, deixar pra lá. Enfim, então, respondendo a sua pergunta, eu realmente vi uma necessidade, mas eu acho que eu só percebi isso de uma forma mais nítida com o tempo. Sim. E a importância disso também. Porque eu sempre achava, tudo bem, eu sei que eu tô caminhando pra esse lugar, o Senhor tá me levando pra esse lugar. Mas vai ter um momento que Deus vai levantar alguém. Sim. Alguém que vai falar sobre isso. Né? Então eu sempre esperava uma outra pessoa, sabe? Não, mas eu vou conhecer alguém. Deus vai levantar alguém. Vai acontecer isso na vida de alguém. Então eu sempre esperei por outra pessoa.
Até eu tomar vergonha na minha cara, né? Sim. E... Deus vai levantar um Moisés, aí o Moisés é tu. Nisso tudo, eu como pastor, eu já vi muitos problemas, né? Principalmente dentro de igreja, com a falta de preparo, cara, de líderes, de pastores. Inclusive, eu me boto nesse meio aí, velho. De, tipo assim, não ter preparo suficiente para lidar com pessoas que sofreram algum tipo de abuso, algum trauma nesse lugar, nessa área. E, assim, para você, qual é a importância de toda igreja ter... Eu não sei se a pergunta vai ficar tão clara, mas qual é a importância de toda igreja ter acesso a esse conteúdo no sentido, tipo assim, de revelação mesmo, né? Para que a igreja possa discipular de uma maneira saudável, sem matar os outros, tá ligado? Nossa, isso é bem sério, Isso gente. é muito, como eu posso dizer, sensível. É um assunto sensível, porque a gente vai mexer em estrutura, né? Eu lembro de uma das minhas alunas, ela já tinha uns 30 e poucos anos, e ela se recusava a fazer a denúncia e a expor o caso para mais pessoas. Ela abriu para mim na mentoria e para as outras alunas, mas ela se recusava a expor porque ela disse que ela falou com a discipuladora dela da igreja, e a discipuladora dela disse pra ela orar mais e jejuar mais. E ponto, sabe? Então ela foi taxada como uma menina que estava com algo ruim, um espírito ruim, e não com um trauma. E aí essa menina também desenvolveu muitas falhas de caráter, que é comum, né? Você vive uma dor que você não cuida, você desenvolve falha de caráter. Perdi o pai, desenvolve falha de caráter. Você não tem uma representatividade masculina de um homem, você vai desenvolver falha de caráter. Então, as pessoas meio que não têm essa visão aberta sobre o assunto abuso sexual, né? Então, ela se fechou pra isso. Ela começou a ser uma membra de igreja que ia somente aos cultos e ponto. Ela não se envolvia em nada, ela não queria se envolver. Ela não queria viver comunhão, ela não queria se relacionar com as pessoas porque ela tinha medo, né? E isso é uma coisa muito real, isso é uma coisa que acontece frequentemente por conta dessa falta de preparo mesmo, né? Eu não acredito que todos os seres humanos, todos os seguidores de Jesus precisam saber esse assunto por completo. Mas eu preciso saber o suficiente para não matar o meu irmão. Talvez eu não possa ajudar. E tá tudo bem. Talvez eu não consiga te ajudar, talvez eu não consiga ajudar o Tim em algo, porque eu nunca passei. Eu não tenho autoridade sobre o assunto, eu não estudei sobre o assunto. Mas eu preciso saber o mínimo para não matar o meu irmão, né? E eu já vi isso acontecer diversas vezes. Não, acontece muito. Eu atendi uma menina recentemente. E ela é menor de idade. Eu não atendo menor de idade, e foi uma exceção que eu abri assim, porque era filha de uma amiga minha, e ela tava desesperada, enfim. E a gente tentou fazer isso da forma mais saudável possível, porque eu sempre achei que a mentoria em si, a gente abre muitas janelas, né? E eu sempre encaminho, começou a fazer mentoria, eu já encaminho para um psicólogo. Você vai precisar fazer terapia, a gente vai abrir muita coisa, não é saudável. Né? E aí eu tinha medo de que todo esse conteúdo pra essa menina não fosse saudável, mas a gente conseguiu fazer de uma forma que foi saudável e deu tudo certo. Só que essa menina, ela morava aqui no Rio de Janeiro e ela precisou ir embora pra outro estado, porque ela foi abusada pelo pastor da igreja dela. E aí não houve um posicionamento da igreja. E o que aconteceu? Tiraram o pastor do cargo somente e mataram o assunto. Não deram suporte. Não trataram, não deram suporte pra ela nem pra família. Não deram uma justificativa para a igreja. Então ele não estava no altar, mas ele continuava frequentando. Colocaram outros membros no lugar de perigo. Então foi toda uma estrutura, né, que essa menina precisou ser retirada e ela foi morar em outro estado por conta disso. E isso realmente acontece, é algo, infelizmente, não vou falar normal porque não é normal, mas comum, acontece frequentemente, né? Mas há mesmo essa necessidade de saber sobre o assunto, pelo menos para não matar, né? Porque existem cobranças, um exemplo, no discipulado. Geralmente, quando as mulheres e as meninas chegam para mim na mentoria, elas vêm com uma sede de cuidado, esperando que eu cuide delas. Só que eu não vou cuidar delas, eu vou mentorear elas. Então eu preciso sempre, toda hora, lembrar desse meu lugar na vida delas, que eu não vou ter um lugar de discipuladora. E isso acontece pela essa falta. Eu não consigo ser discipulado de uma forma saudável porque geralmente o meu discipulador ou a minha discipuladora, eles cobram muito de mim para que eu vença isso, como eles cobram de outra pessoa que nunca passou pelo que eu passei. Isso é muito comum e não dá para esperar que uma vítima de abuso sexual dê a mesma resposta prática de uma pessoa que nunca passou por isso. Não dá para cobrar, é muito diferente, é um processo completamente diferente. Pode crer. Eu acho. Fora, fala tu. Fora o tabu que é ainda, né?
A gente, cara, se a gente parar pra pensar essa questão, por exemplo, falar de sexo na igreja ainda é um grande tabu, tá ligado? Sim. Falar de pornografia, pra muita gente é assustador, imagina falar de abuso sexual, por exemplo, dentro da igreja. Sim. Culto de domingo à noite. Então o pessoal tem crise. Tem. E assim, é porque eu ainda tô revoltado com a história da menina. Pra mim, esse cara tinha que ser preso, cara. Sim. Independente se ele era pastor, se ele era o pai, se ele era o padrasto, não importa, cara. Tirar o cara do altar e não fazer nada. Tipo assim, tira o cara e não dá assistência pra menina. Não rolou nenhuma denúncia. Então, assim, são N erros cometidos, mas tá bom. A gente não tá aqui pra julgar os erros, né? Mas pra trazer luz ao assunto. Porque realmente é necessário, né? A igreja precisa se posicionar. E eu me lembro uma frase do Diniz Braga, né? Que é o esposo da Andréia Vargas. Que... Diniz, né? Diniz Braga não, Diniz. Tô confundindo o sobrenome. Que ele fala, na Avalanche, na Escola de Missões, ele fala que a igreja ela precisa se atualizar muito rápido, porque as coisas estão acontecendo na nossa geração de uma forma muito rápida. Sim. E o problema da igreja hoje é que ela demora muito para se atualizar. Tipo, a gente quer falar a linguagem dos jovens, a gente quer evangelizar os jovens, os adolescentes, mas com a metodologia de 30 anos atrás. E não dá. A nossa geração... Eu tava vendo um vídeo esses dias que a minha geração é a do Vitor. Não vou nem pôr você, que eu acho que você é mais nova. A gente pegou a transição de boa parte da tecnologia. Da gente ouvir fita cassete, VHS... Sim. A gente virava... etc. Não, e tipo assim... A geração da Heloísa, da minha fita filha... cassete, gente. Então tu pegou. É a maquiagem. É a maquiagem. A geração da Heloísa não sabe o que é isso, cara. Então, assim, a nossa geração, a gente pegou a evolução. A gente pegou a internet de escada, mano. Poxa. Pelo amor de Deus. Aí tira do telefone, bota no negócio, aquele barulhinho. Meia-noite pra pagar só negócio da IG. Enfim... Mano. Quem tem menos de 18 anos nem sabe o que é isso. Né? Tá achando que a gente tá contando história dos bisavós. Não, mas isso foi há 20 anos atrás, né? Ou menos. Mas por que eu tô falando disso? Porque a igreja, ela ainda tá na internet de escada, mano. Porque a atitude que essa igreja, que a liderança dessa igreja teve, pra mim, eles estão atrasados 20, 30 anos atrás. Sim. Não tomar nenhuma atitude, só tirar o cara do altar... Se a gente for pegar biblicamente, é antibíblico. Sim. Né? A Bíblia manda a gente agir, né? A gente tem que agir da forma correta, não ser omissos. Eles foram omissos. Sim. Então, e o que o Diniz fala nesse vídeo que eu estou falando, ele fala sobre isso, que quando a igreja acordar e se atualizar, o evangelho ele vai se expandir de uma forma muito mais rápida, porque a igreja vai estar entendendo essa geração. Entendendo, digamos aí, a geração da minha filha, da Heloísa. Porque senão... a gente vai falar uma coisa, a gente vai achar que é uma coisa e na verdade é outra. Sim. E esse assunto é um assunto extremamente urgente que a igreja precisa acordar para falar. Para que essas omissões como essa que aconteceu aqui no Rio não se repitam. Né? Então, é legal ter uma mentoria, né? Eu acho fantástico. Né? Ajudar quem passou por isso. E o interessante... que você falou agora há pouco é que o que você via, você ficava esperando que alguém se levantasse. E outra coisa que você falou também é que tudo se aproveita, né? Tudo Deus aproveita. Então a sua experiência, que foi uma experiência traumática, que gerou feridas em você, hoje você está ajudando outras pessoas a cicatrizar essa mesma ferida. E é esse processo. Só que nisso que o Vitor perguntou, a gente precisa desenvolver uma forma de alertar as igrejas, né? De levar esse conteúdo para a igreja. Sim. No seu entendimento, o que é a igreja hoje, né? É claro que se a gente falar, a igreja precisa aprender, tá, legal, precisa. Mas como o processo da igreja é mais lento do que todos os outros processos, o que você acha que seria o ponto inicial? Tipo assim, o que precisa para a igreja começar a abrir os olhos para isso? Primeiro passo. Isso. Eu acho que o primeiro passo, vai parecer muito bobo, mas é interesse. Sim. Eu acho que é interesse. Porque a Bíblia é muito clara a respeito da violência sexual.
A gente não precisa procurar. A gente fala muito... existe uma lei. De fato, a lei foi mudada em 2009 sobre os tipos de abuso. Agora tudo se enquadra dentro do crime de estupro, né? Passou a mão, crime de estupro. Não precisa mais ter o ato de penetração. Só que antes disso, antes de existir uma lei, a Bíblia já condenava isso. Você vê Cantares quando Deus fala sobre como o homem deve tratar uma mulher, é como uma irmã. E uma irmã você não viola, né? Não tem uma violação. Então você já vê que a Bíblia condena a violência sexual desde Gênesis, quando Deus ele cria o sexo para algo dentro de um casamento. Então se eu uso fora disso, eu estou violando alguém. Então eu acho que primeiro, o que a igreja precisa, né, é de um interesse sobre o assunto. Assim como a igreja começou de uns anos pra cá a se interessar pelo tema divórcio, assim como a igreja começou a se interessar pelo tema pornografia, assim como a igreja começou a se interessar pelo tema homossexualidade, sabe? A igreja precisa criar somente o interesse. Eu não gosto desse pensamento de que toda a igreja precisa de uma palestra, toda a igreja precisa de uma aula, porque a igreja não é assistência social. Sim. Sim. A igreja não precisa de, meu Deus, vamos criar um dia somente pra isso. Se criar, amém, se tiver uma abertura se tiver uma abertura ali na agenda da igreja, der pra fazer, glória a Deus, faça, com mais conhecimento, melhor ainda. Se você conhecer alguém de fato que tem autoridade sobre o assunto e trate isso de uma forma séria, faça. Mas não tendo como fazer isso, o interesse ele já é algo primordial. Eu me interesso por algo, eu estudo por isso, né? E como eu disse, a Bíblia é clara, a Bíblia fala sobre isso, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia sempre vai tratar o sexo como algo santo. Então, se aconteceu fora do casamento, é algo errado. Se aconteceu com a sua irmã, porque qualquer pessoa que não é sua mulher é sua irmã. Sim, vamos lá. Né? Então, se aconteceu com a sua irmã, com o seu irmão, é uma violação. E a violação, ela é pecado. Nessa igreja em específico, que a gente estava citando, não fizeram nada porque não houve provas. Só houve uma suspeita. E a menina, de fato, ela era menor de idade. A família dela, eu tive contato com a mãe dela. A mãe dela que me mandou mensagem, né, me contou a situação, me explicou o caso, pediu ajuda. A gente conseguiu fazer isso. Eles foram morar em outro estado, mas ela conta que a igreja não fez nada e ela realmente acreditou que estava tudo bem porque não existiam provas. Só que se existe uma suspeita no meio de uma igreja, a responsabilidade de alguém que lidera aquela igreja é de proteger a igreja. Sim. Então ele precisava proteger os outros membros de um possível abuso. Não que, mas ele precisa continuar frequentando porque ele precisa se arrepender, precisa haver reconciliação. Gente, eu sou a primeira pessoa a falar que na mesa de Jesus cabe tanto o abusado quanto o abusador. Sim. Sou a primeira a dar aqui, vamos lá. Você quer continuar, vamos continuar. Só que a questão é que não houve uma responsabilidade com um membro do corpo que foi ferido, porque isso traria um escândalo para o nome da igreja. Sim. Somente. Porque isso precisava ter vindo para um lugar para proteger a própria igreja. Sim. Então hoje a menina, ela não fala com as amiguinhas dela. E na época da adolescência, né? Tudo é intenso. Ela não fala mais com as amiguinhas dela, que fazem parte da igreja dela. Por quê? Porque ela não pode falar, ela não pode contar sobre o assunto. Então ela foi a ovelha negra que saiu do nada da igreja. E aí algumas pessoas ficaram sabendo, porque falácias sempre acontecem, né? Mas é como se fosse só uma história contada. Então ela foi alguém que foi excluída de um lugar, contra a vontade dela, ela precisou morar em outro estado, ela não tem contato mais com as amigas dela, com os amigos dela, ela não pode mais viver a vida que ela tinha. Porque o pastor presidente dessa igreja, ele decidiu não proteger a igreja. Ele decidiu proteger o nome da igreja. Proteger a reputação da igreja, né? Enfim, mas acontecem casos assim em diversos outros lugares. E aí, esse caso chegou a mim porque uma amiga minha que é pastora, ela é amiga da mãe dessa menina. E eu lembro que na época a gente não se conhecia, mas ela entrou em contato comigo para fechar uma agenda de uma palestra na igreja dela. Porque ela ficou tão transtornada que ela pensou, meu Deus, eu não posso deixar. Eu preciso conscientizar a minha igreja. Eu não posso deixar com que pense que isso é normal aqui dentro. Sim. E ele tinha contato com essa igreja também, esse abusador. Ele tinha contato com as pessoas de lá, né? Então, eu não posso, eu preciso proteger a minha igreja. Então, ela juntou a igreja, ela contou o caso do que tinha acontecido, ela trouxe pra luz, aconteceu isso, isso e isso. Nós precisamos orar por ele? Sim, mas vocês precisam se proteger, né? Até pra não ficarem, as meninas não ficarem muito perto, enfim. E ela trouxe toda essa questão, a gente teve um dia lá muito bacana, onde ela trouxe os adolescentes, a gente teve um dia inteiro de palestra, a gente teve uma conversa, foi tudo muito claro, muito leve. E aí, algumas pessoas da igreja começaram a contar que também tinham sido abusadas, e algumas delas eram por esse pastor também.
Meu Deus. Ai. É tenso. É tenso porque eu sou muito bíblico. Prende o cara e a Bíblia manda visitar. A gente vai lá visitar ele sem problema, cara. Sim. Vou lá. Pô, deixa eu falar uma parada, antes que eu esqueça. Cara, mas isso aí também mostra uma parada, cara, que a gente até conversou no último podcast que a gente teve aqui, sobre a estrutura de discipulado que a gente tem hoje em dia. Que é uma estrutura de discipulado que não é bíblica. Tá ligado? Infelizmente, a igreja, na história da igreja, muita coisa se perdeu. Uma das coisas que se perderam foi essa questão do discipulado, né? De filiação, tá ligado? Paternidade espiritual, essas paradas. E eu acho que as pessoas, tanto os membros que foram ensinados assim, quanto os pastores, eles, a estrutura que está entranhada na igreja é uma estrutura de um discipulado corporativo, empresarial, entendeu? Então, tipo assim, não existe uma preocupação de cuidado com a pessoa de fato, né? E, tipo, o que acontece muito, o que eu vejo muito é uma ideia de, sei lá, de dependência espiritual que é formada através do discipulado e de estrutura de discipulado que existe hoje nas igrejas. Tipo assim, basicamente, os discipuladores, eles tratam os seus discípulos como se eles fossem números e pessoas que... Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem muita gente que trata os seus discipuladores como se eles fossem psicólogos. Sim. Eles não tratam de maneira bíblica, eles não cuidam... Cara, uma coisa que é louca é que hoje em dia eu percebo isso, a gente percebe isso quando eu e Pandora a gente sai por aí, a gente vê a loucura que tá a igreja no Brasil, né? E aí a gente percebe muita falta de cuidado de ouvido, de ouvir alguém, né? O desabafo de alguém. Porque normalmente os discipulados hoje em dia são tipo assim, cara, faz o que eu tô falando... você tem que dar respostas. Cara, se você não der resposta, é falta de fome. Tá ligado? E se ele não fazer o que o discipulador mandou, dá treta. E é como se ele fosse excluído, colocado de lado. E aí não tem mais aquela paciência, aquela graça pastoral de você acompanhar alguém no seu processo. Tá ligado? Acompanhar mesmo, assim, do lado, assim, como alguém que faz parte da família. Como alguém que é irmão, né? Então, eu acho que isso, toda essa realidade, essa loucura que a gente tá falando aqui, que tá, eu acho que isso é uma realidade na igreja mundial, assim. É por causa de uma falta de um discipulado bíblico, mano, de um cuidado bíblico, talvez de um pastoreio bíblico, né? E aí, ao invés de a gente cuidar, a gente tá matando as pessoas. E é muito difícil lidar com isso, porque como é uma estrutura muito entranhada na igreja, mexer nisso, mexe nas ideias da galera. Então, tipo, você falar de fundamento... cara, você falar de fundamento de discipulado bíblico, mexe com a ideia das pessoas a respeito de igreja. Igreja, assim, tipo, no geral. Então, igreja é um prédio, uma denominação, uma empresa. Quando a gente começa a tratar a igreja como família, pertencimento, sabe? Irmandade mesmo, alguém que é irmão... Mano, isso mexe com... Isso meio que mexe no chão das pessoas. Tipo, cara, então eu não tô vivendo a igreja. Sabe? Esse assunto que a gente falou é um dos resultados de uma igreja que não é igreja. Que não tá sendo igreja, que não entendeu essa questão por exemplo, dos 5 ministérios, de cuidado, de pastoreio, de discipulado de verdade, vida na vida, né? Falta de paciência mesmo. Eu acho que também, eu acho que tem muito pastor, assim, líder que não tem paciência com as pessoas, com o processo das pessoas. Não só nessa área, em outras áreas também. Sim. E aí, essa falta de paciência, cara, responde logo, você precisa crescer logo, que não sei o que lá. Cara, é uma linha muito fina, mano. Mata muita gente isso. É porque a gente tem hoje dois extremos. Nós temos um extremo que é um discipulado preso, que se a pessoa... quer namorar com outra, ela tem que pedir benção, que pra mim é isso, tem que pedir benção pra saber se meu líder vai deixar eu namorar. Não faz sentido, porque o discipulado é fazer a pessoa se tornar mais parecida com Jesus. E aí nós temos um outro extremo, onde que não tem discipulado. Sim. E aí é onde a gente vê esses problemas crescerem de uma forma preocupante, né? Alarmante. Sim. Fora o tabu que é. Mexer nesse assunto na igreja hoje em dia, cara, é uma loucura. É uma loucura. O povo endoida, cara. O povo endoida, o povo fica com raiva. O tanto de líder que tem problema nessa área e nunca contou pra ninguém. Sim. Que não é cuidado e quer cuidar.
Um monte de gente que não... É uma parada que a gente fala muito aqui na igreja, né? Sobre vulnerabilidade. Essa estrutura de pastoreio, de liderança e de igreja que a gente tem aí nesses últimos 2 séculos, sei lá, formaram líderes que são, mano, super-heróis. Não, eu falei isso na última vez, eu conversei com um pastor mais antigo, ele falou comigo, mano, você precisa parar de deixar as pessoas entrarem na sua casa. Porque você precisa ser realmente, ele falou basicamente isso, não, com outras palavras que eu vou usar. Mas ele falou basicamente que eu preciso ser intocável. Tá ligado? E essa estrutura de igreja, mano, faz com que a gente não consiga acessar essas áreas, né? E nem também ser tratado, ser cuidado. Tem muita gente que tem problema nisso aí, velho. 80% da igreja, Sim. isso se não todo mundo, é muito complicado, porque geralmente quem já passou e não mexeu, aí a gente entra também, né, abrindo um parênteses aqui, que o abuso sexual, né, não é só o ato de penetração. Sim. Então existem diversas formas de abuso que entram nesse contexto de abuso sexual, e se você for parar pra conversar com alguém, todo mundo já passou por algum tipo de abuso, e pronto, e aí todo mundo seguiu a vida, e tá tudo certo, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre, eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu conversava muito com as pessoas que estavam ao redor. E todos os amigos homens que eu conhecia, eles me contavam sobre a primeira experiência a respeito de contato com a sexualidade ou de contato com a relação sexual, e todos eles foram abusados. E não sabiam. Sim. Por quê? Porque para um homem ser tocado por uma mulher mais velha, ela pelo menos, né, de uma certa forma, é visto como algo legal. Nossa, olha como eu sou demais. Olha como eu sou um machão, né? Então, todo mundo já passou por algo relacionado a isso, ou pelo menos quase todo mundo já passou. Ninguém tratou, seguiu a vida. Se eu estou bem, porque eu vou mexer nisso? Ninguém tem que mexer, né? Então, eu acabo não tendo paciência com outros, porque eu mesma não vivi o meu processo. Sim. É basicamente isso, no geral, né? E esse sempre foi o meu calinho no pé ali em relação a conseguir confiar em alguém em relação a cuidado. Porque eu pensava, mano, essa pessoa nem tratou os BO dela. Como é que ela vai me ajudar? Como é que ela vai conseguir, tipo, lidar com as minhas demandas? Se ela não lidou com as demandas dela, sempre foi. E, enfim, eu acho que essa linha, em relação ao discipulador, que se coloca no lugar de herói, e o discípulo, né, que ele ainda não tá no tempo de dar alguma resposta, é muito tênue, porque tem gente que realmente não quer dar resposta, e tem gente que não vai dar resposta. Porque quando você tá, pelo menos no primeiro estágio ali do seu processo de cura, ou do seu processo só de dor, nem chegou no momento de cura ainda, em relação ao seu trauma, você não pensa em relação a nada disso. Sim. Então você vai ficar lidando a tua vida por alguém que não tá no momento pra isso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então eu acho que é muito tênue. Existe sim, em partes, um desfalque aí, né, na igreja brasileira em relação a não entender o processo de um trauma, e aí eu não falo só do trauma referente à violência sexual, mas qualquer outro trauma, né? Mas também do ajudado, né? Do discípulo, que ele não tá nem aí, ele não quer. Sim. Às vezes a pessoa em si, a vítima, o traumatizado, ele não quer sair da dor dele. Porque se tornou confortável. E o lugar novo é um lugar que assusta. Sim. É muito abrir as comum. caixas, Sim, então eu acho que é muito tênue. A gente tem que pensar problema, mas a gente tem que pensar a solução, né? Sim. Então, existe um problema, mas se a gente não parar pra discernir de fato o que ocasionou aquilo ali, a gente sempre vai demandar pra um lugar. Então, é muito tênue, é muito tênue. Até você entender se a vítima ela realmente quer ser curada, se ela tá no tempo de querer, porque a vítima às vezes nem tá no momento ali de conseguir querer alguma coisa. Sim. De fazer algum tipo de escolha. Porque vai que ela desenvolveu, sei lá, uma depressão, um transtorno ali mental que faz com que ela não consiga fazer escolhas sensatas naquele momento. Sim. E o que ela quer é só continuar daquele jeito. Não dá, você vai ficar dando murro em ponta de faca tentando ajudar ela, porque o que ela precisa não é de você. Ela precisa de um psicólogo. E ponto. Sim. Então existe sim... Cara, esse timing, né, que falta na Sim. igreja, né? Tipo, tipo, cara, você precisa de um profissional, o discipulado não vai resolver isso aí. Porque realmente tem gente que acha que o discipulado resolve tudo. Sim. E não é, cara. Nossa.
Nossa, e tem hora que tem que sair de era cena. bom, né? Uhum. E tem hora que tem que sair de cena, Tem. gente. Tem hora que tem que sair de cena. Não tem, eu vou ficar sendo muito paciente com essa pessoa, vou continuar aqui disciplinando. Tem hora que tem que sair de cena. Sim. Tem hora que tem que deixar a pessoa com a ajuda que ela precisa, porque a gente se coloca muito no lugar de o ajudador também, Sim. né? Mas O herói, o Messias. se eu sair, ela vai morrer. Se eu sair, ele vai morrer. Se eu largar ela... Se eu largar esse menino, essa menina, ele vai se afundar nesse trauma dele. E ele não precisa de você. Ele não precisa de mim, ela não precisa de mim. Ele precisa de você. Ele não precisa de De exatamente você. isso. Ele precisa Muito de bom. Cristo, Uau, apenas. vamos Ele lá. precisa de Isso. Cristo. Todos os problemas, todas as faltas que existem no mundo se resultam apenas em um único ser que é Cristo. Somente. E aí, por os nossos corpos não serem glorificados ainda, né? A gente tem algumas demandas que a gente precisa cuidar. Pra quê? Só pra que a gente viva bem até Jesus voltar. Sim. Somente. Ele pode curar? Pode, ele vai? Vai! Ele me curou, gente. Ele cura qualquer pessoa. Se ele me tirou do buraco que eu tava, ele tira qualquer pessoa. Sim. Mas você precisa viver bem também. Você não precisa só de uma cura. Você precisa estar bem pra viver em comunidade. Como é que você vive igreja se você tem um monte de problema, um monte de B.O.? Sim. Deus curou o seu trauma, mas você tem problema em se relacionar. Você não consegue ter um lugar de cuidado na vida de um homem. Você não consegue ser liderado por um pastor porque você não consegue se submeter. Como é que você vive desse jeito? Um cara Né? ferido que acaba ferindo mais ainda os outros. Exatamente. Então, essa demanda mental, essa necessidade de procurar um profissional da área da saúde mental é apenas para que você viva bem. Sim. Não para você ser curado. Um psicólogo, ele não vai curar ninguém. Terapia não cura ninguém, gente. Eu sou a pessoa que mais ama psicologia nessa mesa. Terapia. É verdade. E terapia não Muito cura bom. ninguém. Terapia não cura ninguém. A única pessoa que pode curar alguém é o Senhor. Mas essa é uma ferramenta essencial para que a pessoa se Sim. conheça. E se conhecendo, ela consegue viver em comunidade de uma forma saudável. Sim. Sem um monte de BOs, sem um monte de problemas que ela pode evitar. A gente vai ter problema na nossa vida em comunidade? Sim, eu dou um monte de problema. Não, gente, mas a questão é que a gente pode ter menos problemas. Sim. Se conhecendo o outro, sendo paciente consigo mesmo, sendo paciente com o outro, a gente consegue evitar tantos problemas. Sim. E a terapia entra nesse contexto para isso, né? Então, a terapia, ela não ocupa um lugar de um discipulado, não ocupa de forma alguma, mas um discipulado, ele também não ocupa um lugar de um processo terapêutico ali. Eu ia fazer uma pergunta pra você, que eu acho que seria eu acho que é importante. Pra você, no caso desse, né? O que é o filtro? O que filtra, né? Toda essa realidade, essa questão da missão que você vive hoje, qual é o filtro que te mantém... Cara, eu esqueci a palavra que a Bíblia usa, mas que te mantém lúcida, tá ligado? Que te mantém bem, te mantém de pé. Porque assim, eu sei que as demandas, as histórias que você pega as pessoas que você pega pra você cuidar e tal, são coisas que te geram muitas demandas emocionais, espirituais e tal. Então, tipo assim, pra você, qual é hoje o filtro que te mantém, assim, bem? Entendeu? Acho que Cristo e igreja. Sim. Cristo e igreja, não tem como. Uhum. Eu não conseguiria lidar com as coisas que eu lido e nem conseguiria lidar com o meu passado em si, Sim. sem Cristo e sem a igreja de Cristo. Sim. Eu acho que esses são os meus filtros em si. Eu vejo muita gente que já passou pelas mesmas coisas que eu passei. Eu tenho pessoas na família, né? Quando eu paro pra pensar que eu quebrei um padrão geracional muito grande na minha vida, é muito bizarro. Porque existia uma linha geracional ali em que era uma reação em cadeia. Todo mundo era abusado. E ninguém falava nada. Sim. Por quê? Porque é algo comum. Porque eu não posso trazer esse escândalo. Porque ser forte é ficar em silêncio, é esconder, né? Isso é ser uma mulher forte, né? Isso é ser um homem forte, é não contar. Então era uma linha vindo de décadas e décadas e décadas. E eu quebrei uma linha geracional na minha família. Eu quebrei um padrão geracional. Então, eu estava esperando alguém ter quebrado isso antes, alguém não quebrou. Mas hoje, eu vou ter futuros filhos que não vão passar pelo que eu passei, porque eu quebrei isso. Sim. Eu quebrei um padrão geracional, né? Então, quando eu paro pra pensar nessa questão, viver bem com todas as situações que eu já passei, né, a respeito não só da violência sexual, mas de tudo na vida, né, tipo pobreza, abandono, enfim, estrutura familiar, olhar pra tudo isso e ver que é possível
lidar com tudo e ainda lidar com os outros, a única resposta pra isso é Cristo e a igreja. Sim. Não tem como eu ter chegado nesse lugar sozinha. Eu, por mim mesma... Gente, meu sonho era ser ministra da Justiça. Pegar os abusadores, crucificar eles. Meu Deus. Ou uma juíza, sabe? Esse era o meu sonho de vida. Justiceira sem Jesus, eu sou terrível. Mata todo mundo. Exato. Sem Jesus mata todo mundo, vai todo mundo pro inferno, eu não tô nem aí. Com Jesus calma aí, vem cá. Deixa ele sentar na mesa também. Ele precisa de Jesus. Eu lembro que na época eu fui abusado por um familiar também, né? E aí, eu lembro que eu olhei nos olhos desse familiar e eu olhei pra ele e disse, eu te amo. Eu te amo. Porque eu te amo, eu não vou ser omissa. Porque o amor não é omisso. Eu não posso passar a mão na sua cabeça. Eu te amo e eu vou te denunciar. E ponto. Por quê? E isso é um tabu também, porque geralmente as vítimas, pelo menos chegam pra mim. Eu não sei se vocês já ouviram dessa forma. É que elas nunca querem denunciar porque parece que é pecado. Não, mas eu tenho que liberar perdão. Caramba, vamos lá. Como é que eu vou denunciar se ser cristão é liberar perdão? Só que quando você denuncia alguém, não quer dizer que você não perdoa, né? Exatamente. Quando você denuncia, você tá usando os seus direitos como cidadã, como filha de Deus, como filho de Deus, né? Você tá amando o seu próximo, porque quem ama não passa a mão na cabeça. Sim. Então, quando eu olho pra essa ótica de que se eu denuncio alguém que cometeu um crime, né, ou pelo menos foi acusado de um crime, e eu denuncio, eu estou fazendo com que aquela pessoa se aproxime de Deus. Sim. Porque a minha miséria me aproxima de Deus. Quanto mais eu tenho uma revelação do meu eu quebrado, sujo, mais eu me aproximo de Deus, porque mais eu entendo que eu não sou ninguém e que eu careço de alguém, e esse alguém é o Senhor. Caramba. Então, denunciar alguém não é, pelo menos quando você faz isso com o seu coração inclinado pro Senhor, né? Não com uma raiz de amargura. Não como alguém que quer não fazer como justiça, justiceiro. né? Pode crer. Mas enfim, mesmo sendo um justiceiro, a denúncia ainda assim é um direito como cidadão, né? Mas quando você faz isso com os olhos no Senhor, não como uma amargura, mas com uma revelação de que eu não posso passar a mão na cabeça dele, porque eu vou estar piorando a situação dele. Sim. Então, esse era o meu pensamento. Se eu não fizer nada, eu não só vou me afundar nisso, mas eu vou afundar ele nisso, e eu vou fazer com que outras pessoas se afundem também. Sim. E eu não posso fazer isso. Então, por amá-lo, eu preciso ser forte o suficiente pra denunciá-lo, pra que ele tenha uma revelação do quão ruim ele é e ele perceba do quanto ele carece do Senhor. Então, esse ato, quando ele é feito de forma genuína, ele também é um ato que demonstra o amor de Cristo. A denúncia, ela demonstra o amor de Cristo. Sim. Eu perguntei essa questão sobre o filtro, porque, tipo assim, é comum, assim, não só nessa área, acho que em todas as áreas, quando a gente tá voltado a uma missão, a um propósito, né? Enfim, de uma construção ou algo assim, a gente corre o risco de construir algo a partir da nossa dor. Sim, meu Deus. Tá ligado? Vamos lá. Por isso o filtro, né? Eu acho que o filtro, por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tem muito a ver com o seu, mas com relação à igreja, né? Quando eu comecei a igreja, eu falei que tinha uma necessidade e por causa, se eu focar só na necessidade, eu ia construir igreja em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, a partir de uma dor. Sim. A partir de, tipo assim, cara, eu preciso fazer algo, eu sou o justiceiro eu sou o Messias que vai construir uma igreja incrível no Rio. Sim. E isso, cara, muita gente tá caindo nesse lugar, infelizmente. E aí ao invés de gerar um lugar de redenção, tem gerado, ou tem construído um bezerro de ouro, né? Que literalmente tem levado pessoas a um lugar de idolatria, né? A um lugar onde Jesus não tá. Sim. Tá ligado? Ele tá, Jesus não. Sim. Esse é o B.O. E aí, vamos lá. Tu falou sobre o filtro ser Jesus e a igreja, né? É uma pergunta que parece ser um pouco boba e rasa, mas é muito profunda. Cara, onde tá Jesus nisso tudo, assim, pra você, sabe? Em toda a sua história, em toda essa questão que a gente levantou aqui desses problemas que a gente vê no Brasil, no mundo, na igreja, fora da igreja, na sociedade. Cara, onde é que tá Jesus nesse lugar, nessa parada toda? Entendeu minha pergunta? Eu não sei, gente, se eu entendi.
Totalmente, mas você fala de lugar específico, de momento não, específico. Onde tá Jesus no revelação. sentido de revelação mesmo, cara. Sim. Entende? Uhum. Então, de uma forma talvez prática, eu vejo Jesus nessa história em tudo, o que é um pouco bizarro, né? Sim. Muito bizarro, pelo menos, porque você olha pra trás, eu começo a lembrar de todos os episódios, e aí eu imagino um Jesus presente, um Jesus físico, sabe? Alguém ali do meu lado, é bizarro, mas estava, aconteceu, né? E aí eu acho que quando eu tive esse entendimento, eu tive uma revelação que eu não precisava ter, porque a Bíblia já aponta pra esse lugar de que o Senhor, ele é onipresente, né? E eu vejo Jesus nessa história como ele sempre foi, mas como alguém que eu não tinha alcançado ainda, uma revelação dele que eu não tinha alcançado, que era do Jesus que podia curar, mesmo sabendo que ele poderia fazer com outras pessoas, né? É igual o processo da dor, quando você tem uma dor muito, muito forte, sei lá, um exemplo de um luto, você perdeu alguém ou uma depressão. Você continua acreditando no Senhor. Você acredita que Deus pode fazer tudo, menos com você. Não, é desse lugar que não dá pra sair. Sim. Né? E eu vejo muito esse Deus que regenera, um Deus que restaura, né? Um Deus que está presente em meio a tudo. Um Deus que não é condicional. Ah, Deus, quando eu passo por momentos difíceis é porque Deus não tá. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Um Deus que não faz concessão. Um Deus que não faz concessões, um Deus que não mas nisso aqui eu penso, nisso aqui não, nisso aqui eu até relevo, eu vou relevar isso daqui, isso aqui não relevo não vejo Deus como Deus consensual. Mas essa questão desse lugar que você citou também, de que existe eu, mas não existe Deus, né? Existe eu, mas não existe Jesus. Sobre, ai meu Deus, eu preciso tapar uma falta, eu vejo uma falta e eu preciso fechar essa falta, né? Sim. Eu acho que eu nunca entrei nesse lugar. O que é muito assustador, mas eu nunca entrei nesse lugar de sei lá, de sanar o problema do Brasil. Sim. Mesmo tendo muitos sonhos. Eu tenho sonhos grandes, eu quero mudar algumas leis, eu quero criar um instituto, enfim, eu tenho alguns sonhos. Mas eu nunca consegui me ver nesse lugar de que eu mudaria alguma coisa, mas que o Senhor mudaria. Mas isso também foi gradual. Eu acho que o que não me levou para esse lugar foi o fato de eu ter crescido durante muito tempo nesse assunto, sem trazer isso pro extremo, sem me colocar nesse lugar de que eu seria a pessoa falando. Então foi muitos anos sozinha com isso em mim. Foi muitos anos o Senhor ministrando isso em mim. Foi muitos anos conversando só com as pessoas que estavam ao meu redor. Sem ir para outros lugares, sem sentar em mesas grandes, sem fazer agenda, sabe? Foram quase 6 anos só naquilo ali. Então, eu acho que isso também me protegeu muito de ir para esse lugar de salvadora da pátria, né? Pode crer. E geralmente sempre chega. Na mentoria as meninas chegam assim. Desça. Eu me inscrevi na mentoria, né? Porque eu já passei por essa situação. Mas eu não me inscrevi nem foi pra lidar comigo, não. Porque eu quero saber lidar com outras pessoas. Eu quero... como eu passei por isso, como eu passei por essa dor... Deus, ele me fez passar por isso pra que eu ajudasse outras pessoas. Eu tenho um e-book que ele ainda não foi lançado. E aí quem ficou até essa parte do podcast vai pegar o spoiler. Ele se chama Por que Eu? Né? E aí eu tento trazer todos esses questionamentos que as vítimas têm de que, mas aconteceu comigo, mas por quê? O Senhor permitiu? Foi ele que fez? Ou ele nem estava sabendo? Ou ele não permitiu? Será que é fruto só da maldade humana? Ou se o Senhor, ele é poderoso para fazer todas as coisas, ele que quis que eu passasse por isso para me usar em relação a esse assunto futuramente. Só que esse lugar, ele é muito inclinado, e eu falo muito sobre isso no e-book, de um senso de utilidade. Sim. Eu preciso me sentir útil. Por quê? Porque eu preciso ressignificar minha dor. E ressignificar a dor é algo necessário. Todo mundo precisa ressignificar a dor, senão você fica ali no seu buraco pra sempre. Né? Você precisa dar um novo sentido ali pra sua dor. Só que dar um novo sentido nem sempre será um lugar de responsabilidade sobre aquela dor de alguém. Sim. Né? Nem sempre eu vou precisar assumir esse assunto a nível nacional. E geralmente as vítimas sempre querem esse lugar. Por quê? Porque isso vai sanar nelas
também, né, a raiz de rejeição ali, eu fui rejeitada porque a violência sexual ela traz esse sentimento. Eu fui tratada de uma forma indevida. Rejeitaram os meus direitos, a minha condição como pessoa, como filha, enfim, né? E então eu vou assumir esse lugar e ninguém mais vai passar por isso. Porque eu me levantei, porque eu me coloquei nesse lugar, né? O gigante acordou. E eu gosto muito de trazer essa reflexão de que esse lugar, ele é ocupado por alguém que não precisa de Jesus. Sim. Porque ele virou um super-herói, super-heroína. Ele pega tudo que Jesus fez, ele pega a crucificação de Cristo, ele joga no lixo e fala, tudo bem, Deus fez tudo isso pra salvar a humanidade, mas eu vou criar um instituto. E aí eu vou salvar essas vítimas de abuso. Calma aí, Deus crucificou Jesus numa cruz pra salvar todo mundo. Os perdidos, os sofridos. Calma aí, mas eu vou jogar isso no lixo porque eu vou salvar essas pessoas. Através da minha vida, eu vou salvar essas pessoas, né? E esse sentimento de utilidade, a ideia, né, desse e-book é realmente trazer isso de uma forma clara. Muito bom. É fazer as pessoas pensarem sobre as motivações, né, do coração que levam as pessoas a começarem a pensar em trabalhar nessa área, mas também sanando toda essa crise existencial que fica dentro da gente de uma forma bíblica, né, do porquê aconteceu, se realmente existe um motivo, qual é, se não existe, por que não existe, quando começou, né? Se a gente for parar para olhar nessa questão histórica, a gente vê desde muito antes de Jesus violência sexual acontecendo, tranquilamente, assim, né? E histórias e mais histórias que hoje não são tão faladas assim, até que eu percebi que do ano passado pra cá as pessoas começaram a falar. Eu lembro que ano passado, no mês de maio, alguns perfis no Instagram que nem pautam de fato esse assunto, mas começaram a trazer algumas perspectivas bíblicas. Eu lembro que teve um perfil, não lembro se era o Prisma, que trouxe uma reflexão sobre cantares. E eu achei até muito legal, que ele fala sobre, até que a gente falou no início, sobre o homem ver a mulher como uma irmã, a mulher ver o homem como um irmão, então isso já quebra toda essa... esse pecado, né? Não só esse crime, mas esse pecado, né? Da violência sexual. Mas enfim, existe sim esse sentimento de utilidade nas pessoas, por conta de querer ressignificar a dor. E aí, esse lugar de ressignificar, ele precisa ser feito de uma forma saudável. Pra não ir pra esse lugar de ego, onde eu faço, eu executei, eu criei. Eu tenho uma colega que ela é diretora de um instituto, né? Ela que criou. E ela vive me convidando pra trabalhar nesse instituto. Sempre, sempre, sempre. E eu sempre falo que não é o que eu tô entendendo pra minha estação, nem pra minha vida. Já tem... acho que um ano e meio, quase 2, que a gente tá nisso daí. E aí, eu fico pensando, porque eu vejo uma galera bem boa, assim, sabe essa galera legal? Sim. Essa galera que tem autoridade pra falar sobre algumas coisas, uma galera estudada, uma galera inteligente, que se coloca nesse lugar de Salvador e perde Cristo. Caramba. De Isso fato. é muito real. E aí você pega tudo que você construiu, todas as faculdades que você fez, todos o tempo que você investiu, não vou nem falar perdeu, o tempo que você investiu estudando sobre algo, e você não glorifica Deus com isso. Sim. Porque você começa a se glorificar. Então, você não usa a sua faculdade pro reino, mas parece que tá usando. Porque o pobre tá sendo alimentado, o perdido tá sendo amparado, né? A vítima de abuso tá tendo apoio, e parece muito que ela tá sendo alcançada pelo Senhor, né? Mas Cristo nem tá ali. Então, é uma linha muito tênue em relação a gente entender qual é, de fato, a nossa motivação e qual é o propósito do Senhor. Porque eu preciso entender qual é a minha participação no reino dele. Sim. Enquanto você não sabe, você vai fazer de tudo. Eu lembro que no começo, quando eu entendi, e nem entendia muito bem, né? Que a gente começa com essa visão de missão, pelo menos como foi me ensinado. Foi algo muito genérico. E eu fazia de tudo. Tudo que tinha pra fazer eu fazia. Né? E eu acreditava fielmente que fazer missões, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, fazer missões era você ir pra rua, era você pregar numa... Eu fazia tudo isso, eu ia pra rua, pregava em boate, bar, era favela, pronto, era lixão, vamos, crianças, vambora, família, vambora também. Tudo que tava, eu tava fazendo, tava participando, né? Até entender qual era de fato a minha participação, e aí eu comecei a dedicar a minha vida intencionalmente pra esse lugar, né? Mas eu acho que esse é o perigo. Ou você começa a fazer de tudo e tá tudo bem, não é pecado, né? Existe um pecado Não é pecado, mas é ativismo, né? Exatamente. E esse é o problema, isso que mata, né? É o famoso tomar a sua cruz e negar a si mesmo.
Porque você toma só a cruz, você toma só os dois. Você sabe que é errado. Né? Agora, negar a si mesmo, não. Você nega o que não é pecado. E aí, como é que faz, né? Então, acho que seguir a Cristo é exatamente isso. Eu preciso não só abdicar das coisas que são erradas, mas também daquelas que não são pecado, mas que me fazem não seguir a Cristo, me fazem não ter uma revelação de quem Ele é, me fazem não participar do reino dele. E aí eu faço um monte de coisas que Deus não me pediu. Caraca, é isso que eu quero chegar, nesse lugar eu quero chegar. É o pra quê e o pra quê e o porquê, né? Não, na verdade eu confundi aqui. É o com Deus e o para Deus. O pra quê e o outro é quando a gente está murmurando, né? Quando a gente murmura, nesse caso, né? Digamos aí, a vítima de violência, ela murmura falando o porquê. E aí é onde ela tem que entrar é no pra quê, que é nessa parte de transformar essa dor em algo útil. Sim. Né? E aí essa questão do ativismo é o pra Deus e o com Deus. Então, para Deus, muita gente está fazendo para Deus. Só que não perguntou para ele se ele quer que ele faz. Sim. Se é para ele fazer aquilo ali. E aí é onde entra o com Deus. Quando você pergunta para ele, Senhor, o que o Senhor quer? Que é o problema do ativismo. O ativismo ele está fazendo para Deus, mas ele não convidou Deus. Ele não perguntou para Deus se Deus queria que ele fizesse aquilo. E é tão cansativo. É tão cansativo fazer coisas que o Senhor não pediu. É o que eu preguei bem disso agora. Nossa, literalmente. De que adianta, né? Ganhar o Brasil, fazer isso acontecer, ele não tá. Pois é. Aí, pra gente finalizar, já tá caminhando pro fim. Por quê? Não, porque pra mim eu tô esgotando já, mas só pra finalizar, eu queria fechar algo. Que ainda pegando aquela questão dos filtros, né? Dos filtros, de Jesus e a igreja. Hoje, como é a Dessa e a igreja de Cristo? No sentido literal, igreja, congregação. Hoje eu sirvo a minha igreja com isso, né? É uma estação mesmo que eu entendi. Talvez se você assistir outro podcast daqui a uns 2 anos, eu esteja vendo algo diferente. Mas capaz que há. Hoje eu sirvo a minha igreja integralmente, como uma missionária integral. Então eu estou em tudo que a igreja necessita, né? Eu participo de tudo. E hoje eu trabalho na igreja na sala de oração, né? Eu entendi que o Senhor, Ele deseja sim curar as vítimas de abuso, o Senhor, Ele deseja sim trazer redenção. E uma das coisas que a galera sempre fala é sobre a minha causa, né? A causa, a violência sexual. E a minha causa não é a violência sexual, a minha causa é o evangelho. Uau. E o meu desejo é que o evangelho ele chegue para todos, incluindo as vítimas de violência sexual. Porque não chega, gente. Não chega. Então hoje, a Dessa e a igreja é basicamente eu servindo num lugar de oração para que o Senhor venha e faça alguma coisa. Sim. Na minha cidade local, primeiro na minha igreja local, né? Eu faço algumas viagens, eu sirvo em alguns lugares, alguns institutos, algumas organizações, ONGs, igrejas, com treinamentos e tudo mais, mas na minha igreja local hoje, eu entendi que eu preciso construir um lugar para que o Senhor venha e faça alguma coisa comigo, né? Chegará um tempo onde isso se tornará mais material do que é hoje. Hoje é pouquíssimo material, mas chegará um tempo que isso se tornará um pouco mais material. Mas enquanto isso eu quero construir um lugar em oração, o famoso missionário intercessor, né? Que gasta a vida intercedendo para que o Senhor venha, para que exista um lugar mesmo, principalmente aqui, né, na cidade onde eu moro, para que o Senhor encontre um lugar onde Ele possa alcançar, né, as vítimas de violência sexual. Aqui tem muito prostíbulos, então existe uma carência de prostitutas que não sabem quem Jesus é. E a minha carência é que elas encontrem esse Jesus. Uau. Então, é basicamente o que eu faço. E no geral, gente, eu sirvo a minha igreja. Isso é bom, né? Não é ruim, eu tô rindo porque realmente é algo que me faz feliz. Eu sirvo a minha igreja em coisas básicas. E é muito bom pra mim. É muito bom pra mim. E, sei lá, eu tava em maio agora em Juazeiro do Norte, na Life Impact, servindo no Life Impact, dando aula, palestras. Eu volto pra minha igreja e sirvo no, sei lá, na mídia. Pra mim é bom, no louvor, na sala de oração. Então, eu tenho uma vida simples, uma vida que eu entendo que é a vida que o Senhor tem pra mim, pra essa estação. Tenho tentado fazer isso com excelência e
sem transformar isso nesse lugar que a gente veio falando nesse podcast, né? Um lugar de utilidade, onde eu vou ter olhos somente para isso. Não, eu não tenho um olho somente para essa causa. Os meus olhos, eles estão totalmente fixos no Senhor, em Jesus. E aí, por olhar tanto para ele, eu quero que todos possam olhar também. Sim. Inclusive as vítimas de violência sexual, que infelizmente não têm condições de olhar. Não tem estrutura, não tem ensino, não tem pessoas que cheguem até elas, né? Para de fato pregar o evangelho, né? Eu tenho algumas pretensões para o próximo ano a respeito do Rio de Janeiro em si e de São João de Meriti, que é um lugar que tem bastante prostíbulos, né? Como a gente citou, para que as vítimas comecem a ser alcançadas por um evangelho genuíno, sabe? O evangelho maduro, de pessoas que sabem chegar, de pessoas que sabem falar sobre o assunto, das pessoas que sabem como abordar, porque isso ainda também, como você mesmo disse, é um tabu. Tabuzão. As pessoas não sabem, ou ficam nervosas, ou falam que não deve, quebram uma relação que nem ao menos começou. Então elas criam um muro de uma comunhão que nem ao menos pode começar ali, né? Mas eu acredito que nenhum lugar de ação, e eu falo de ação material, física, ele pode nascer a não ser do lugar de oração. Então, toda ação feita, né, precisa nascer desse lugar de oração. Até mesmo quando eu vou para outros lugares, antes disso, eu criei um lugar de oração, um momento de oração para ir para esse lugar. A minha igreja está orando por mim, então tudo começa nesse lugar de oração. Né? E para que não seja mais somente uma ação social. Porque se no final de tudo, no final da minha vida, o que me difere de uma ONG ou de um instituto é nada, o que eu fiz, sabe? Se as minhas ações, se o meu trabalho contra a violência sexual durante todos esses anos não ter nenhuma diferença, não ter algo que me difere, que difere o meu trabalho do trabalho de uma ONG e de um instituto, eu perdi a minha vida em prol de mim mesmo, em prol da minha utilidade, né? Então eu acho que é esse olhar para o Senhor, de primeiro construir um lugar para ele, né? Eu me mudei recentemente, vai fazer 1 ano que eu me mudei, então eu não quero começar algo do nada, eu quero de fato, estou fazendo isso, construir um lugar para o Senhor, para que isso aconteça, né? Na minha antiga cidade, eu fazia parte de uma ONG que se chamava Hope, e a gente trabalhava com isso também, mas hoje, né, como eu estou em outra cidade, eu preciso criar um ambiente, né? Eu preciso convidar o Senhor, eu preciso entender quais são as vontades dele para a cidade também. Tem toda essa questão, né? Porque talvez a vontade para a minha antiga cidade não seja a vontade para essa. Eu lembro de uma vez que eu estava orando na igreja e fazendo um turno de intercessão e eu comecei a perguntar: Deus, o que os céus estão declarando sobre essa cidade? Eu preciso saber o que orar. O que eu oro? Eu não aguento mais passar em frente a prostíbulos, em frente a motéis, eu não aguento mais isso. O que eu oro? E aí eu não ouvi nada e eu comecei a orar sobre arrependimento. Não, sobre justiça. Eu comecei a orar sobre justiça, porque eu queria que Deus viesse com justiça. E aí Deus me parou no meio da oração e disse: ore sobre arrependimento. O que os céus querem pra essa cidade é arrependimento. Porque se eu venho com justiça, acaba tudo. Rebenta com tudo. Vai todo mundo pra onde? É verdade. Vai dar ruim. E aí eu comecei a orar sobre arrependimento. Então eu tenho tentado, né, construir esse lugar em oração. Mas no geral, o ADC é alguém que serve na mídia da igreja, serve no louvor da igreja. Gente, falar uma parada. Que limpa a igreja. Falar uma parada pra vocês. Todas as pessoas que eu levo lá no Revival, todas as pessoas, antes eu ligo pros pastores deles. Ou eu mando mensagem pra quem conhece, pergunto mesmo, cara, essa pessoa congrega, essa pessoa ela tá vivendo família, essa pessoa ela tá... Porque, tipo, algo que acho que é uma das ênfases dessa estação cara, se a pessoa ela não vive o ministério local, ela não pode, aquela palavra, né, viver o ministério itinerante, tá ligado? A gente não crê nisso, né, então é até um jabá aí, velho. Mano, leva dessa outra igreja que ela é bênção aqui. Pode crer, pode. Tá liberado, o pastor dela libera. Mas velho, eu acho que isso é muito importante você falar isso por causa da cultura que a gente tem de uma missão ativista. Sim. Que mano, tanto de gente que eu já recebi aqui na Revival, aqui na casa, chegando e querendo fazer um monte de coisa. Opa, não, filho.
Vamos ouvir o chão da cidade, vai pro lugar de oração. Tem uma parada que você fala, eu acho muito legal, cara, que você conseguiu trazer pra si essa realidade, assim, de uma maneira muito rápida, inclusive. De, tipo assim, de não querer construir nada antes de viver um lugar de oração, né? Então, acho que isso já é muita coisa, né? Eu acho que isso já é muita coisa, papo reto. Uma coisa que eu queria falar... Nossa, entrou uma poeira na minha boca. Uma coisa que eu queria falar perguntar, na verdade, se você tem se Deus já falou contigo alguma coisa, ou se existe algum pensamento futuro de servir a cidade de São João de maneira prática, né? Sei lá, gerando seminários com essa temática, algo, sei lá, intensivo, entende o que eu tô falando? Sim. Então, não sei se seria legal abrir, porque são coisas que eu ainda tô discernindo. Sim. Sabe? Eu tenho alguns pensamentos, tenho entendido no Senhor algumas coisas. Sim. Talvez não para esse ano, mas pro próximo, né? Porque tem chegado muitas pessoas perguntando, né? Não só aqui, no nosso contexto, mas no Rio de Janeiro em si. Tá, mas o que você tá fazendo? Eu quero participar, sabe? Vamos fazer... Gente, de ideias... Esse lance de vamos fazer, cheio, meu parceiro. De ideias, o crente tá cheio. Isso é ótimo, isso é incrível. O crente é criativo. Só que a minha resposta sempre é a mesma. Tudo bem, a gente pode fazer isso. Vamos fazer evangelismo 3 horas da manhã numa rua que só tem prostíbulos. Amém, a gente pode fazer isso. Mas antes, vamos orar sobre isso. Eu tô liderando um turno de intercessão sobre esse assunto, sobre a violência sexual. Vamos lá participar comigo. Vamos lá, a gente ora. É isso que eu ia falar. Vamos lá. Vamos começar um turno, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ninguém quer orar. Exatamente. Porque é aquela cultura ainda, né? Do orar e fazer mais alguma coisa. O mais, como se a oração precisasse de mais. Meu né? Deus, como precisasse de complemento. A oração não é suficiente, ela precisa de mais alguma coisa. Isso não é oração. Isso só funciona em português, só funciona no Brasil, tá ligado? Quero ver fazer em coreano. Meu Deus, mano. Dale. Oba! Me dá. Como é que é? Não sei, não. Essas Doramira, meu Deus do céu. Enfim. É isso, né? É isso. Tu respondeu? Eu nem sei se tu respondeu. Não, você perguntando sobre essa questão, que ninguém se quer ir, né, pra esse lugar de fazer oração. alguma coisa também, então. Eu tenho sonhos, mas acho que sonhos mais futuros, que são sonhos um pouco maiores, que não englobam São João de Meriti e Rio de Janeiro em si, né? São sonhos em relação a mudar algumas leis de fato no Brasil. Eu tenho o sonho de construir, de iniciar na verdade, um complemento, né? Para quem se formou em áreas, por exemplo, de pedagogia, psicologia, e que não tem como fazer uma pós na área de violência sexual, porque não existe, sabe? Eu tenho alguns sonhos a respeito disso. Enfim, de criar um instituto que funcione como casa de oração. Mas eu não sei se isso é Rio de Janeiro e São João de Meriti em si, porque em relação a esse lugar, o Senhor ainda não foi claro, né? Eu tenho muitos desejos no meu coração, mas o Senhor ainda não foi claro, então não vou tomar nenhum passo enquanto não for claro. Mas acho que é isso. É isso, né? É isso. E aí, Varão? E aí? Vamos encerrar, então? Uai. A gente podia, se a gente estivesse fazendo ao vivo, a gente podia pedir pra galera mandar pergunta, né? Mas como não tá, em breve a gente vai começar a fazer ao vivo, sabe, gente? A gente vai sair daqui amanhã. A gente vai sair daqui amanhã. Tem muito pano pra manga ainda, cara, começar a cabeça, mano. É até de madrugada, irmão. Vai até de madrugada. Mas Deus é bom, gente. Deus é bom. Acho que foi muito legal esse tempo que a gente conversou aqui. Tem um monte de corte aí. Vai vir papo reto, muito corte, meu. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, eu vou apertar sua mão agora. Parabéns. Que é muito, não, mas eu vou te falar, cara. O que a gente conversou aqui são conversas de escola de missões, escola de... sei lá, escola de sexualidade. E é pesado, mano. Tá ligado? É uma parada que é muito conteúdo, né? Então, tipo, ficar aí, mano, é porque tem fome, né? Porque tem fome. Sim. Então não deixa de se inscrever, não deixa de ir lá no Instagram da Dessa. Como é que é o teu Instagram mesmo? Dessa.cordeiro.
Desça o Cordeiro. Aleluia. Em nome de Jesus. O nome dela clama Maranata, velho. Desça o Cordeiro. É, varão. É forte. É forte. Mas aí, ó, vai lá. Inclusive, o desafio é ir lá em alguma foto da Dessa e escrever. Escreveu o quê? Medo, gente. Hashtag o quê? Hashtag P2 Podcast. P2 Podcast. Vai lá. Aí, Eu vim pelo P2. É. Eu acho que não vai acontecer isso não, mas se você tá aqui até agora, você vai fazer. É um desafiozinho aí, porque eu sei que as pessoas se movem por desafio. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Fala alguma coisa aí, Tim, das redes sociais. Gente, por favor, segue lá, na moral. Se inscreve, siga. Nossa, vai falei lá que no nem doido perfil agora. da Dessa, comenta. Sim. Siga ela também, com muito conteúdo. Se você está Sim. interessado nesse assunto, Bom. se você quer aprender mais sobre isso, ou se você quer curar os seus traumas, puxa lá na Dessa que ela tem muito para te entregar. Cara. Sim. Tem muito para ensinar, então aproveite. Sim. Aproveita, tem muito conteúdo lá já de graça, né? Sim. Tem. Bastante mesmo. coisa. E vai sair algum conteúdo novo Vai aí, né? sair, tá pra sair um curso aí. Ó, 6 de nada, tá vindo aí uma coisa muito forte. já 6 de tá nada aí, não. Olha aí. a deixa. Olha aí, segue Jesus. Segue lá que tem novidade vindo aí. Eu vejo um curso chegando aí. Alabarace. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. E, eu não falei isso, mas tem que falar, gente. Tem que falar. Eu tô aprendendo, tem que falar. Aciona o sininho. Em nome de Jesus, tá? Aciona o sininho agora, em nome de Jesus, senão sua mão vai cair. Inscreva. Inscreva-se no sininho. Deus abençoe você, eu amo vocês, tamo junto. Abraço coletivo aí, ó. Quinta-feira tem mais. Valeu, gente. Obrigada, Tamo gente. junto. Foi uma honra. Não, Valeu. nossa. Volte sempre.